Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do PSCcast. Olá pessoal, e bom, muita gente acha que planejamento financeiro é só para quem ganha muito. Ou para quem investe. Mas hoje a conversa é sobre dinheiro como ferramenta de qualidade de vida. E hoje nós estamos aqui com Vinícius Castro e Cassiano Figueiredo, que são da Accessory. Isso. Que vão trocar uma ideia muito boa com a gente sobre vida financeira, não é isso? Isso mesmo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, quando uma pessoa decide organizar a vida financeira dela, qual é o primeiro passo que precisa ser feito? Beleza. Nesse primeiro momento que ela decide organizar a vida financeira dela, ela vai ter ali que saber quais que são as suas receitas corretamente e quais que são as suas despesas corretamente. E a gente fala assim, brincando, mas como uma pessoa não sabe a receita dela? Isso acontece e provavelmente vocês sabem disso também. Isso acontece mesmo. Então, saber a receita dela, saber a despesa dela e projetar isso para os próximos períodos, considerando as sazonalidades, é crucial para o início do bom planejamento financeiro. Então, primeiro a gente começa com essa organização. Primeiro pelo orçamento, depois quais são os meus objetivos. Exatamente, a gente parte ali do orçamento para depois fazer as metas de curto, médio e longo prazo. Não estou falando em fazer o orçamento primeiro e deixar de sonhar, muito longe disso, mas é a gente ser coerente com onde a gente está, onde quer chegar, para poder planejar os próximos passos. E muita gente associa orçamento a cortar tudo, é isso mesmo? Sempre tem que partir de cortes? Olha, não necessariamente. Você vai ter que escolher quais são as suas prioridades. É claro que algumas pessoas elas se sentem mais confortáveis em cortar algumas coisas e outras pessoas se sentem confortáveis em cortar outras coisas. Por exemplo, a marmita. Muita gente não gosta de comer marmita e muita gente se sente confortável em comer marmita. Essa é uma economia que pode ser absurda a depender do orçamento. Então, assim, cortar tudo não, mas fazer algum esforço para atingir um objetivo, sim. E se tiver um orçamento de fato, você melhora a qualidade de vida. Eu sei para onde meu dinheiro está indo, eu sei como organizar para eu ter mais qualidade de vida. Com certeza. Excelente ponto, porque nesse ponto a gente pega e faz o seguinte, se eu tenho um orçamento bem planejado, eu consigo tomar melhores decisões. Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma reserva de emergência e eu brigo no meu trabalho, eu posso escolher entre estar ou não no meu trabalho. Ou, se eu sou CLT e eu quero começar a empreender, será que eu vou sentir segurança em sair do CLT e empreender se eu não tiver uma reserva de emergência? Se esse for o seu caso. Então, quando a gente tem um orçamento bem planejado, a gente consegue tomar melhores decisões, isso impacta diretamente a nossa vida e no sucesso como um todo. Não só na vida financeira, como em casa, como no trabalho, em tudo. E o orçamento, ele contempla os pequenos gastos ou esses pequenos gastos não fazem diferença para o orçamento? Sim, contempla. É claro que vai depender do padrão de vida. Vamos supor, se a gente estiver falando de uma pessoa que está começando ali a ajustar o seu orçamento, que ela está em débito com o banco, usando cheque especial, usando cartão de crédito, os pequenos gastos fazem muita diferença serem cortados sim. Mas, se for um padrão de vida um pouco mais alto e que aquele cafezinho de 15, 20 reais traz um outro benefício que não seja só o financeiro, então não é um bom corte. Vai depender muito da renda e do momento de vida de cada pessoa. Isso é muito bacana, que já quebra um tabu imenso, né? Porque a gente sempre ouve falar, comece cortando os pequenos gastos. Olha o que você falou, de repente não faz sentido. Sim. O cafezinho pode ser uma forma de prospectar um negócio, por exemplo, né? Bacana, bacana. Isso mesmo. Tá, e aí a gente organizou o nosso orçamento. Qual que é o nosso primeiro passo? Como que vai começar essa gestão de ativos? Legal. Quando a gente vai falar de gestão de ativos, a gente está falando de emprestar dinheiro de uma maneira legal. Como assim emprestar dinheiro? Quando a gente vai investir, fazer a gestão de ativos relacionado a aplicações financeiras, a gente pode emprestar para governo, a gente pode emprestar para bancos e cooperativas, ou a gente pode emprestar para empresas, isso de forma legalizada. Então a gente parte estudando o nosso orçamento para ver quais que são os nossos custos de um mês, a gente multiplica isso por pelo menos 6 meses, fez a nossa reserva de liquidez ali, para depois, e se for o seu perfil, aí sim fazer investimentos mais arrojados. Então cada um vai ter o seu momento de vida ali e a disponibilidade, a vontade ou não de correr algum risco maior em gestão de ativos. Mas a gestão de ativos como um todo engloba isso. Dentro do que eu falei, que a gente pode emprestar para bancos, cooperativas, governo ou para empresas, existem diversas classificações de risco. Então essas classificações de riscos estão diretamente ligadas com o retorno requerido. Se ocorre um risco maior, é porque eu quero ter um retorno maior. Então a gente vai fazer uma gestão desses ativos, ponderando as suas vontades e o seu perfil.
estava falando de perfil de risco, nós já gravamos outros podcasts pensando em investimento e falamos sobre essa questão do perfil do investidor. O perfil de risco, ele muda ao longo da vida? Ele muda sim, é muito normal isso acontecer. Te dar um exemplo bem clássico. Uma pessoa que é recém-formada, ela tem um tempo maior para se aposentar. Vamos supor que ela tem um objetivo de 40 anos. Então, ela é uma pessoa mais apta a correr certos riscos do que uma pessoa que está ali prestes a aposentar. Então, muda sim ao longo da vida, mas não quer dizer que é mais novo que vai correr mais risco. Talvez essa pessoa mais nova ela não tenha aptidão a correr riscos. Então, para ela não seja vantagem. Outra coisa, vamos supor que ela tem um objetivo de curto prazo. Se ela tem um objetivo de curto prazo, ela tem que ter o perfil conservador, porque ela vai usar esse dinheiro para outra coisa. E é importante ressaltar também, Cassiano, que uma pessoa que ela é autônoma, ou ela tem uma pessoa jurídica, ela tem uma empresa própria, ela tem que ter uma reserva e não jogar o risco da empresa dela para os investimentos. Então, o investimento tem que trazer um conforto para ela e os investimentos têm que ser todos conservadores, para que se ela precise, em caso de uma eventual emergência na empresa, resgatar esse valor, ele esteja tanto em liquidez quanto em um conservador. Muito legal. Aproveitando até, dando um exemplo nesse ponto que o Vinícius trouxe, tem casos, por exemplo, que a pessoa ela não tem reserva de liquidez ainda e ela pega e chega e fala para a gente, olha, eu quero investir em tal ação porque fulano falou que a tal ação está valorizando bem. E não é bem assim, como o próprio nome diz, renda variável. Às vezes o empresário, ele sabe ali, comprar e vender carro muito bem. Então ele vai ganhar muito mais dinheiro investindo no negócio dele do que correndo risco de renda variável. Então tem que ver se realmente vale a pena e, que nem o Vinícius falou, ponderar que a empresa dele também está presente na parte de gestão de ativos variáveis dele. Ótimo. E daí, dependendo do estágio que a pessoa se encontra na vida, ela pode começar a pensar no planejamento financeiro, mas já tendo ali algo que ela já conquistou. O planejamento financeiro, ele envolve a proteção do que já foi conquistado ou ele é uma régua dali para frente? Completamente. Hoje nós temos no mercado uma variedade de seguros, tanto de vida quanto residenciais, até seguros para a empresa a gente consegue ter. A pessoa trabalhou, ela estudou, ela dedicou a vida inteira dela para conseguir ter uma reserva e conseguir ter o patrimônio dela. Se ela abdicou de um padrão de vida maior para conseguir poupar e acontece um eventual um acidente, um plano de saúde que ela não tem, ela teve um seguro maior com isso, um custo maior com isso, ela vai ter gastos maiores se ela não tem um seguro voltado para o princípio de proteger o orçamento dela naquele momento. Então sim, existe, hoje, até na parte do seguro de vida, a gente consegue ver seguros resgatáveis que são sim bons seguros. É melhor a gente ter um seguro de vida resgatável do que não ter nenhum. Mas se a gente faz um seguro à parte, uma corretora à parte, que tem as suas seguradoras, o seguro costuma ficar mais barato que o convencional e a gente destina essa diferença que a gente pagava no outro seguro para esse seguro menor para uma previdência, para um investimento em patrimônio, até para o crescimento da empresa da pessoa, que lá na frente, ao invés dela resgatar só um valor percentual total, ela resgata com um rendimento ou até uma evolução significativa do patrimônio. Que bacana. E como que a gente percebe nessa sua fala, né, que seguro, ele não é um custo, ele é uma proteção, sim, ele é necessário, né? E assim, pensando nisso, né, além do seguro, existem outros riscos que as pessoas costumam ignorar? Completamente. Eu vou citar aqui 2 exemplos de seguros que as pessoas têm e não costumam olhar. Na minha residência, por exemplo, o Cassiano tem o mesmo seguro residencial. A gente muitas vezes paga e não usa as assistências, que é a principal parte do seguro. Então eu tenho lá minha cobertura de incêndio, eu tenho minha cobertura de danos elétricos, eu tenho a cobertura de roubo, furto, então qualquer coisa que acontece com a minha casa, eu estou protegido. Só que algumas seguradoras, principalmente as mais fortes do mercado, têm assistências que, se você aciona as assistências de forma separada, só elas por si só pagam o seguro. Então eu pago R$400 no seguro por ano, tendo as coberturas de tudo isso, incêndio, danos elétricos, e eu acionei dedetização, eu acionei revisão da instalação elétrica, eu acionei revisão da tubulação, limpeza de calha. Esses 4 serviços não me tiveram custo algum, porque tudo estava incluso no seguro. Se eu contrato a parte, só a dedetização por si só vai ficar mais caro do que o valor que eu tenho no seguro e eu ainda não tenho as proteções. Eu amo meu seguro residencial por causa disso. É muito bom. Porque é ótimo, qualquer coisa que eu tenho, eu passo a mão no telefone e falo assim, olha, eu preciso disso. Eu chego lá em casa, já foi resolvido. É ótimo, é muito bom. É muito bom. E até nesse mesmo instante, a gente tem um caso de um cliente, ele me chamou agora,
perguntou, Vinícius, estou pagando muito barato no meu seguro aqui. Eu fui ver, era uma seguradora confiável, ele pagava de fato um valor muito abaixo do mercado, só que ele estava correndo um risco, porque a franquia do seguro dele era 6 vezes o preço praticado no mercado. Então, por mais que ele esteja tendo uma economia mensal boa com o seguro, se viesse a acontecer algum sinistro, ele perderia toda a economia. Que interessante, né? E tem um outro ponto com o seguro também, que às vezes as pessoas costumam ignorar, que é com relação ao planejamento tributário, porque as pessoas vão crescendo e tem aquela coisa, só a empresa que pensa em planejar, olhando no aspecto dos tributos que estão pagando pouco ou muito. A pessoa física também precisa pensar nisso? Sim, e muito. Inclusive, a gente tem várias oportunidades. Se é uma pessoa que só trabalha de CLT, fica um pouco mais fácil ali a questão tributária dela. Mas a gente tem muito caso, principalmente de médicos, advogados e veterinários, que eles podem ter uma renda na pessoa física e que eles não sabem que eles podem usar a própria despesa na pessoa física para abater essa renda e, consequentemente, pagar menos imposto. É claro que tudo isso precisa de uma orientação do contador, mas quando ele procura a gente direciona ele e a gente ensina isso também. Tem um caso que é bem legal, que o veterinário chegou em mim e falou, olha, Cassiano, eu não pego mais serviço porque fulano de tal quer que eu emito nota para ele. Só que ele tinha várias despesas que ele poderia usar e emitia nota, recebia e faria esse trabalho. Então, assim, é falta de conhecimento mesmo. Então, nesse ponto, a gente consegue ajudar muito o profissional autônomo. A previdência privada também pode ajudar? A previdência privada é excelente para isso. Ela pode reduzir até 12% da renda bruta tributável no imposto de renda. Então, se a pessoa ela recebe, assim, tem que fazer a conta certinho, sim, mas assim, mais ou menos acima de 8 mil e faz a declaração de renda do modelo completo, sim, vale a pena usar a previdência privada para isso. Agora, se a pessoa ela recebe acima de 8 mil, ela também faz declaração de modelo completo, só que ela não tem uma reserva de emergência, ou ela vai usar esse dinheiro a curto prazo, então esse planejamento tributário que ela vai economizar do lado de cá, pagando menos imposto, ela vai pagar do lado de lá na hora de resgatar esse recurso. Então, especificamente em novembro, a gente faz um estudo pegando toda a renda do ano da pessoa e projeta o mês de dezembro para ver se realmente vale a pena ela ter essa previdência privada ou não. Se não vale a pena essa previdência privada para ela, aqui diminui a base de cálculo tributável, a gente manda para outra previdência, que é a VGBL. Mas previdência e planejamento de aposentadoria continua super importante, claro. Excelente.